Aqui estamos de volta com o canal do conhecimento. Para quem não me conhece, eu sou Armando Danite e meu trabalho é levar a cultura a todos os locais possíveis, principalmente as salas de aula. Como dizia Sócrates, eu só sei que nada sei. Convido você a se inscrever no canal, tocar no sininho, fazer os seus comentários e compartilhar com seus amigos e familiares. Este vídeo é o último da série de civilizações americanas e traz até vocês a civilização maia, completando assim o ciclo pré-colombiano das Américas, cujos povos foram astecas, incas, maias, além de outras que lhe deram origem. A civilização maia se desenvolveu em uma área que abrange o sudeste do México, toda a Guatemala, Belize e as partes ocidentais de Honduras e El Salvador. Essa região abrange a península de Yucatán e as montanhas de Sierra Madre, atravessam a Guatemala e seguem para El Salvador e o litoral sul do Pacífico. O termo maia é um termo coletivo, moderno, que se refere aos povos da região. No entanto, o termo não era usado pelos indígenas, pois nunca houve um senso comum de identidade ou unidade política entre essas populações. Os historiadores dividem a civilização maia em 4 períodos. Período pré-clássico, de 2000 a.C. a 250 d.C. O período clássico, de 250 a 900. O período pós-clássico, de 950 a 1539. O período da conquista espanhola, de 1511 a 1697. Os estudiosos continuam a discutir em que época a civilização maia começou. A ocupação maia em Coelho, atual Belize, foi por volta de 2600 a.C. Já os assentamentos foram estabelecidos por volta de 1800 a.C. na região de Soconusco, e os maias já cultivavam as principais culturas como milho, feijão, abóbora e a introdução de estatuetas de barro e cerâmica. Ainda no período pré-clássico, surgiram cidades na bacia de Petén, como a cidade de Caminalajuyú, nas terras altas da Guatemala, e El Mirador, que cresceu até cerca de 16 km² nas regiões mais baixas. Nacbe, em Petén, na Guatemala, foi a primeira cidade bem documentada, onde grandes estruturas foram levantadas por volta de 750 a.C. Já as planícies de Yucatán foram colonizadas por volta de 400 a.C., época em que os primeiros governantes maias começaram a levantar estelas. Uma pesquisa feita com lidar, significa raio laser, em Aguada Fênix, em Tabasco, no México, identificou grandes estruturas de um local cerimonial datado de 1000 a.C. e 800 a.C. A cultura pré-clássica entrou em colapso no século I d.C. Assim como muitas das cidades da época foram abandonadas, mas a causa é desconhecida. No período clássico, houve uma intervenção da cidade Teotihuacan, no México Central, e na política dinástica maia. Em 378 d.C., Teotihuacan interveio em Tikal e em outras cidades, depondo seus governantes e instalando novas dinastias. Essa intervenção foi liderada por Xiajacac, nascido do fogo, que chegou a Tikal no início de 378. O rei de Tikal era Shaktoshak I, que morreu no mesmo dia sob a suspeita de violência. Um ano depois, Xiajacac providenciou a instalação de um novo rei, foi Yaxnum-Ain I. A instalação da nova dinastia levou a um período de domínio político, quando Tikal se tornou a cidade mais poderosa e sua rival,
Tikal e Calakmul se engajaram na manobra de suas alianças, resultando em períodos ora de apogeu, ora de declínio, respectivamente. Entretanto, Calakmul foi uma das cidades mais importantes do período clássico. Em 629, Balaji Shankariu, filho do então rei de Tikal, Kinish Muanjol II, foi enviado para fundar uma nova cidade em Dospilas, na região de Petex Batum. Mas em 648, o rei Yukonun-shen II de Calakmul capturou Balaji Shankariu e restabeleceu Balaji Shankariu no trono de Dospilas como seu vassalo. No sudeste, Copan era a cidade mais importante e a sua dinastia foi fundada em 426. Kinish Yakskukmor. Copan alcançou o auge de seu desenvolvimento cultural e artístico durante o governo de Waxclajun, o Bacavil, que governou de 695 a 738. O cenário político maia do período clássico foi comparado ao da Itália renascentista ou da Grécia clássica, em virtude da complexa rede de alianças e inimizades. Durante o século IX d.C., a região central sofreu um colapso político marcado pelo abandono das cidades, o fim das dinastias e uma mudança de atividade para o norte da região. Nenhuma teoria explica esse colapso, mas provavelmente houve uma combinação de causas, como guerras endêmicas e a superpopulação. Isto resultou em degradação ambiental e secas. Durante esse período, conhecido como Clássico Tardio, as cidades Chichén Itzá e Uxmal apresentaram aumento de atividade. O domínio político estava centrado no conceito do rei divino, que agia como mediador entre os mortais e o reino sobrenatural. O reinado era patrilinear e o poder normalmente era herdado pelo filho mais velho. Entretanto, também se esperava que um possível rei fosse um líder bem-sucedido em guerras. No final da era clássica, a aristocracia aumentara bastante, resultando na redução do poder exclusivo do rei divino. Esse modelo de governo estava mal estruturado, porque as ações do governante estavam limitadas pela tradição às atividades como construções, rituais e guerras. No século IX e X, esse sistema de governo entrou em colapso. No norte de Yucatán, o domínio individual foi substituído por um conselho governante, formado a partir da elite. No sul de Yucatán e no centro de Petén, e em algumas outras áreas, as mudanças foram catastróficas, resultando no total despovoamento das cidades. Grandes áreas do centro da região foram abandonadas, incluindo as capitais e as cidades secundárias, por cerca de 50 a 100 anos, mais ou menos. Uma a uma, as cidades pararam de esculpir monumentos. A última data foi inscrita em Toniná, em 909. As estelas não eram mais criadas e os invasores ocupavam os palácios abandonados. O período pós-clássico viu a ascensão de Chichén Itzá ao norte e a expansão do reino Quiché, na Guatemala, no século XI. Chichén Itzá e seus vizinhos da região de Puuc diminuíram drasticamente, e isso representou o episódio final do colapso do período clássico. Após o declínio de Chichén Itzá, a região maia não possuía mais poder dominante, até a ascensão da cidade de Mayapán, no século XII. A cidade de Camilo Lajuyo, no Vale do Guatemala, foi abandonado
após 2000 anos de ocupação. As cidades passaram a ocupar os morros porque eram mais fáceis de se defender. Uma das cidades mais importantes das terras da Guatemala, naquela época, era Comarcaj, a capital do reino Quiché. Mayapán era uma importante cidade pós-clássica na península de Yucatán. E a cidade de Mayapán também foi abandonada por volta de 1448, após um período de turbulência política, social e ambiental. Na véspera da conquista espanhola, as terras altas da Guatemala foram dominadas por poderosos estados maias. Os quiches conquistaram um pequeno império, cobrindo parte das terras da Guatemala e da planície do Pacífico. Em 1511, uma caravela espanhola foi destruída no Caribe e cerca de uma dúzia de sobreviventes chegaram à costa de Yucatán. Eles foram capturados por um senhor maia e a maioria sacrificada. De 1517 a 1519, 3 expedições espanholas, separadas, exploraram a costa de Yucatán e se envolveram em várias batalhas com os maias. Depois que a capital asteca, Tenochtitlán, caiu para os espanhóis em 1521, Hernán Cortés despachou Pedro de Alvarado para Guatemala, com 180 membros de cavalaria, 300 de infantaria, 4 canhões e milhares de guerreiros aliados do México Central. Eles chegaram a Soconusco em 1523. A capital dos quiches, Comarcaj, caiu para Alvarado em 1524. Logo depois, os espanhóis foram convidados como aliados para Ixinché, capital do reino Caxiquel, mas as boas relações não duraram, devido às excessivas cobranças espanholas de ouro como tributo, e a cidade acabou abandonada meses depois. Isso foi seguido pela queda de Zaculeu, a capital dos maias, Memes, em 1525. Francisco de Montejo e seu filho, Francisco de Montejo, o Jovem, lançaram uma série de campanhas contra os estados da península de Yucatán em 1527 e completaram a conquista da península em 1546. Em 1697, Martim de Ursúa lançou um ataque à capital dos Itzás, Tayazal, conquistando a última cidade maia. Assim, no século XVI, o Império Espanhol colonizara a região mesoamericana e assistiu, depois de uma série de campanhas, à queda de Nojepten, que foi a última cidade maia em 1697. No entanto, muitas aldeias persistiram e permaneceram distantes da autoridade colonial espanhola, continuando a administrar os seus próprios assuntos. A cultura básica do milho e do feijão continuou, embora a produção agrícola tenha sido muito melhorada com a introdução de ferramentas de aço. O artesanato tradicional, como a tecelagem, a cerâmica e cestaria, continuou a ser praticada. Os mercados comunitários e o comércio de produtos locais continuaram muito depois da conquista. Em 1839, o escritor americano John Lloyd Stephens visitou vários locais maias com o arquiteto desenhista inglês Frederick Catherwood. Seus relatos foram ilustrados das ruínas e despertaram o interesse popular, chamando a atenção do mundo para os maias. No final do século XIX, começou o registro e a recuperação de relatos etno-históricos dos maias, e desta forma foram dados os primeiros passos para decifrar os hieroglifos maias. Nas 2 últimas décadas do século surgiu a arqueologia científica moderna na região maia, com Alfred Maudslay e Teoberto Mahler.
Na década de 1960, o maiaísta Geoff Eric S. Thompson afirmava que as cidades maias eram centros cerimoniais vagos, servindo a uma população na floresta e que eram governados por sacerdotes pacíficos. Essas ideias não prosperaram, em virtude dos avanços da decifração da escrita maia no final do século XX, com os pioneiros Erich Berlin, Tatiana Proskuryakov e Yuri Knorozov. Com estes avanços nos registros maias, desde 1950, os textos revelaram atividades bélicas dos reis maias e a visão deles como pacíficos não podia mais ser sustentado. A capital Sakzi, o antigo reino maia, agora chamado Lacanja Tzetal, foi revelada por pesquisadores liderados pelo professor de antropologia Charles Golden e pelo bioarqueólogo Andrew Scherer, em Chiapas, no quintal de um fazendeiro mexicano em 2020. A cidade continuou sendo escaneada pelos arqueólogos sobre uma densa floresta, usando novamente a tecnologia LIDAR. Em junho de 2020, concluiu-se que as cidades maias tendiam a se expandir aleatoriamente e o centro delas era ocupado por complexos administrativos e cerimoniais, cercados por uma expansão irregular de bairros residenciais. Diferentes partes de uma cidade eram frequentemente ligadas pelos sakbés, significa caminhos brancos. A principal arquitetura das cidades consistia em palácios, templos, pirâmides, quadras cerimoniais, estruturas para observação astronômica, e a elite maia era alfabetizada e desenvolveu um sistema complexo de escrita hieroglífica, que era a mais avançada nas Américas. Os maias registraram a sua história e conhecimento em livros de tela, dos quais apenas 3 exemplos permanecem, sendo que o restante foi destruído pelos espanhóis. E o responsável direto foi o bispo Diego de Landa, este senhor que aí está, que determinou a destruição de tudo que fosse possível. As culturas mesoamericanas usavam tecnologias pré-históricas. Somente depois do ano 1000, o cobre, a prata e o ouro passaram a ser trabalhados. A Mesoamérica carecia de animais de tração, não usava roda e possuía poucos animais domesticados. Seu principal meio de transporte era a pé ou de canoa. Os maias estavam engajados em um relacionamento dinâmico com culturas vizinhas, incluindo os olmecas, mixtecas, teotihuacanos, astecas e outros. Por volta do século IX d.C., os murais de Cacaxtla, no Planalto Central do México, foram pintados em estilo maia. Isso pode ter sido um esforço para se alinhar com a poderosa área maia após o colapso de Teotihuacan e a fragmentação política nas terras altas do México, ou ainda uma tentativa de expressar uma origem maia e que estava distante dos habitantes. A cidade maia de Chichén Itzá e a distante capital tolteca de Tula, mencionada nos Incas, tinham um relacionamento muito próximo. Na política, ao contrário dos astecas e dos incas, o sistema maia nunca integrou toda a área cultural maia como um único estado ou um império ao longo de sua história. A área maia era uma mistura de complexidade política. O cenário político era complexo e as elites se envolviam em intrigas políticas para obterem vantagem econômica e social sobre os seus vizinhos. A sociedade maia estava fortemente dividida entre a elite e os plebeus. O segmento rico da sociedade se multiplicou e uma classe média
provavelmente se desenvolveu, incluindo artesãos, sacerdotes, oficiais de baixo escalão, comerciantes e soldados. Os plebeus incluíam agricultores, empregados, trabalhadores e escravos. Estima-se que os plebeus fossem mais de 90% da população, mas pouco se sabe sobre eles. Suas casas eram construídas com materiais perecíveis e seus restos não deixaram vestígio no registro arqueológico. Uma quantidade desconhecida de casas comuns não deixou nenhum vestígio. O rei era o governante supremo e possuía um estatuto semidivino que o tornava mediador entre o reino dos mortais e o reino dos deuses. Desde muito cedo, os reis foram identificados com o jovem deus do milho, que era a base da civilização mesoamericana. A sucessão real maia era patrilinear e o poder real só passava às rainhas quando resultava na extinção da dinastia. Normalmente o poder era passado para o filho mais velho. O herdeiro real era chamado de Baashok, chefe da juventude. Vários pontos da infância do jovem príncipe eram marcados por rituais. O mais importante era uma cerimônia de derramamento do sangue, aos 5 ou 6 anos de idade. Pertencer à linhagem real era importante, porém o herdeiro tinha que ser um líder de guerra bem-sucedido e que ele poderia demonstrar pela captura de cativos. A entronização de um novo rei era uma cerimônia altamente elaborada. A corte real maia era uma instituição política vibrante e dinâmica. Não havia estrutura universal para a corte. Em vez disso, cada política formava a sua corte real e era adequada ao seu próprio interesse. Um ajau era um governante de uma cidade, e uma grande cidade poderia ter mais de um ajau, cada um governando diferentes distritos. Calonte era um título real, cujo significado exato não foi decifrado, mas era mantido apenas pelos reis mais poderosos e das dinastias mais fortes. Um sajal era o senhor de um segundo ou terceiro nível, que pode ter sido subserviente a um calonte. Ele costumava ser um capitão de guerra ou um governador regional. O Ashur-hun era o guardião dos livros sagrados. Esses títulos todos da corte eram predominantemente masculinos. Apenas em ocasiões raras eram aplicados a uma mulher. O poder central do sacerdócio, a aristocracia guerreira e outros cortesãos aristocráticos formavam então as facções. E a rivalidade entre as facções é que levou às instituições políticas dinâmicas à medida que compromissos e desacordos aconteciam. As campanhas militares ocorreram por várias razões, incluindo o controle de rotas e tributos comerciais, como para a captura de cativos, aumentando assim a destruição completa de um Estado inimigo. Pouco se sabe sobre a organização logística ou o treinamento militar maia. A guerra é retratada na arte maia do período clássico, e as guerras e vitórias são mencionadas nas inscrições hieroglíficas. Infelizmente, essas inscrições não fornecem detalhes sobre as causas da guerra. As armas eram atlat, lança, evidências na forma de pontas de lança de pedra foram recuperadas em Aquateca e indicam que dardos e lanças eram as principais armas do guerreiro maia. Já os plebeus usavam os alabatanas na guerra, que também serviam como arma de caça. O arco e flecha era outra arma usada pelos maias, tanto para a guerra como para a caça.
O período de contato maia usou espadas de 2 mãos feitas. Eu não consegui o modelo. De um tipo de madeira forte, com uma lâmina feita de obsidiana embutida, semelhante ao macuahuitl asteca. Os guerreiros maias usavam armaduras corporais em forma de algodão acolchoado, embebido em água salgada, para que ficassem duras. A armadura resultante era comparável à armadura de aço usada pelos espanhóis, quando então conquistaram a região. Os guerreiros usavam escudos de madeira ou de animais decorados, com penas e peles de animais. Cidades como Caminaljuyo e Cumbarcage, no Planalto Guatemalteco, e Chalchuapa, em El Salvador, controlavam o acesso às fontes de obsidiana em diferentes pontos. Os maias eram grandes produtores de algodão, usado para fabricar os textos e serem comercializados em toda a Mesoamérica. As cidades mais importantes da Península de Yucatán, ao norte, controlavam o acesso às fontes de sal. Curiosamente, os maias também se envolveram no comércio de escravos. Já o comércio de longa distância de bens de luxo e utilitários eram controlados pela família real. Até a conquista espanhola não foi capaz de acabar com todas as atividades comerciais dos maias. Por exemplo, durante o período de contato com os espanhóis, Manchecol comercializava as colheitas mais prestigiadas, como cacau, urucum e baunilha, na Vera Paz colonial. Também pouco se sabe sobre os comerciantes maias, embora eles sejam retratados em cerâmicas trajando elaboradas vestimentas nobres. A arte maia é essencialmente a arte da corte real, sendo voltada somente para a elite. Os maias valorizavam o jade verde maçã e outras pedras verdes, associando-as ao deus Sol, Knish Ajal. Esculpiram artefatos que incluíam tecelas e miçangas finas com cabeças ricamente esculpidas. A nobreza maia chegava a praticar modificações dentárias e alguns senhores usavam jade em seus dentes. Máscaras funerárias em mosaico também podiam ser feitas de jade, como a de Pacal, o grande rei de Palenque. A escultura em pedra maia emergiu no registro arqueológico como uma tradição desenvolvida, sugerindo que ela pode ter evoluído de uma tradição de esculpir madeira, mas, devido à degradação da madeira, desapareceu inteiramente. Os poucos artefatos de madeira que sobreviveram incluem esculturas tridimensionais e painéis hieroglíficos. Os maias tinham uma longa tradição de ricos murais policromáticos em São Bartolo, que datavam de 300 anos a.C. e 200 anos a.C. As paredes eram revestidas com gesso, mas a maioria desses murais não sobreviveu. Entre os murais mais bem preservados está o mural de Bonampak. A cerâmica é o tipo mais comum da arte maia sobrevivente. Os maias não tinham conhecimento da roda do oleiro. Então os vasos maias eram construídos enrolando tiras de argila, enroladas na forma que eles desejavam. As esculturas de cerâmica extremamente finas foram escavadas em túmulos na ilha de Jainá, em Yucatán. Eles variavam de 10 a 25 centímetros de altura e foram modelados à mão, com detalhes requintados. Osso humano e animal também era esculpido. Ossos humanos podem ter sido troféus ou relíquias ancestrais. Os maias também valorizavam as conchas de espôndilos. Por volta do século X, a metalurgia chegou à Mesoamérica, vinda da América do Sul, e os maias começaram a fazer pequenos objetos em ouro,
prata e cobre. Nos últimos séculos, antes da conquista espanhola, os maias começaram a usar o método de cera para fundir pequenas peças de metal. Em Tikal, onde uma grande quantidade de grafite foram encontrados, muitas vezes o grafite era inscrito ao acaso, exibindo artistas familiarizados com as convenções artísticas da época. Os maias produziram uma boa quantidade de estruturas e deixaram um legado arquitetônico. As grandes cidades da civilização maia eram compostas de templos piramidais, palácios, quadras de bola, saqueod, que eram as calçadas, pátios e praças. Algumas cidades também possuíam extensos sistemas hidráulicos ou muralhas defensivas. Muitos edifícios foram adornados como esculturas ou relevos pintados de estuque. Os palácios maias consistiam em uma plataforma que sustentava uma estrutura de várias salas. O termo acrópole, no contexto maia, refere-se a estruturas construídas sobre plataformas de alturas variadas. Palácios e acrópoles eram compostos por residências da elite. Grandes palácios, como em Palenque, podiam ser equipados com um suprimento de água e banhos a vapor, e eram encontrados dentro do complexo ou nas proximidades. Os templos eram chamados de Kukna, que significa Casa de Deus. Os templos foram erguidos em plataformas, na maioria das vezes como uma pirâmide. Os santuários continham entre 1 e 3 salas e eram dedicados a divindades. Essas divindades poderiam ser um dos deuses padroeiros da cidade ou um ancestral que porventura tenha sido deificado. As pirâmides triádicas eram uma estrutura dominante, flanqueada por 2 edifícios menores. A maior pirâmide triádica conhecida foi construída em El Mirador, em Petén. Ela cobre uma área 6 vezes maior que a maior pirâmide de Tikal. Todas as 3 superestruturas têm escadas que conduzem da praça central ao topo da plataforma. A pirâmide triádica permaneceu como forma arquitetônica por séculos. No século III a.C., a escrita hieroglífica já estava sendo utilizada na região e era o sistema logossilábico de escrita da América pré-colombiana mais bem desenvolvida. O sistema de escrita maia, frequentemente chamado de hieroglifos, é devido à semelhança com a escrita do Antigo Egito. É um sistema de escrita logossilábico. Combinava um silabário de sinais fonéticos que representavam sílabas com logogramas, que representam palavras inteiras. Mais de 10.000 textos individuais foram recuperados, a maioria inscritos em monumentos de pedra, estelas, cerâmicas, e os maias produziram textos também pintados em uma forma de papel manufaturado, a partir da casca de árvore processada, geralmente conhecida pelo termo náhuatl, amatl, usado para produzir códices. O conhecimento da escrita maia permitiu na população até a conquista espanhola. A decifração e recuperação do conhecimento da escrita maia foi um processo longo e trabalhoso. Alguns elementos foram decifrados pela primeira vez no final do século XIX e no início do século XX, principalmente as partes relacionadas a números, calendário maia e astronomia. No final do século XX, os estudiosos já eram capazes de ler a maioria dos textos maias, mas o trabalho ainda está em andamento. O registro arqueológico não fornece exemplos de pincéis ou canetas. A análise dos traços de tinta nos códices sugere que era aplicado com um pincel
com uma ponta feita de cabelo flexível. Uma escultura do período clássico de Copán, em Honduras, retrata um escriba com um tinteiro feito de uma concha. Assim como em outras civilizações mesoamericanas, os maias usavam um sistema de base 20, era o vigesimal. O sistema de contagem de barras e pontos, que é a base dos algarismos maias, estava em uso na Mesoamérica desde 1000 anos antes de Cristo. Os maias o adotaram e adicionaram o símbolo do zero, e provavelmente poderia ter sido a primeira ocorrência conhecida da ideia de um zero explícito em todo o mundo. Embora possa ser a mais recente que o sistema babilônico feito na Mesopotâmia. O primeiro uso explícito de zero ocorreu em monumentos datados do ano 357. Inicialmente, o zero servia como um marcador, indicando a ausência de uma contagem calendárica. Posteriormente, evoluiu para o numeral, que servia para realizar cálculos e foi utilizado em textos hieroglíficos por mais de 1000 anos, até que o sistema de escrita foi extinto pelos espanhóis. Finalmente, chegamos ao sistema calendárico maia. Foram os maias que desenvolveram o calendário registrando ciclos lunares e solares, eclipses e movimento dos planetas. Em alguns casos, os cálculos maias eram bem mais precisos do que os cálculos feitos pelo Velho Mundo. O calendário maia estava intrinsecamente ligado ao ritual maia e era fundamental para as práticas religiosas. O calendário combinava uma contagem não repetida com 3 ciclos interligados, cada um medindo um período progressivamente maior. Esses eram os Tzolk'in, de 260 dias, e o Hab, de 365 dias, e o ciclo do calendário de 52 anos, resultado da combinação de Tzolk'in com o Hab. O ano de 360 dias era chamado de Tum, e o Tzolk'in, de 260 dias, fornecia o ciclo básico da cerimônia maia. Acredita-se que a contagem de 260 dias corresponda ao período de gestação humano. Isso é reforçado pelo uso do Tzolk'in para registrar datas de nascimento. Na astronomia, os maias fizeram observações de corpos celestes, registrando dados astronômicos sobre os movimentos do Sol, da Lua, de Vênus e das estrelas. Esta informação era usada para adivinhação. A análise dos poucos códices que existem revelou que os maias já haviam registrado tabelas de eclipses, calendários e conhecimentos astronômicos que eram muito mais precisos do que os conhecimentos comparáveis na Europa naquela época. Os maias também seguiram os movimentos de Júpiter, Marte e Mercúrio. Quando Vênus surgiu como a estrela da manhã, isso foi associado ao renascimento dos gêmeos heróis. As linhas de visão, através das janelas do edifício Caracol em Chichén Itzá, se alinham com os extremos norte e sul do caminho que Vênus percorre no céu. Governantes maias lançavam suas campanhas militares para coincidir com a órbita crescente de Vênus e sacrificavam cativos para coincidir com essas conjunções. Os eclipses solares e lunares eram considerados eventos perigosos e que poderiam trazer uma catástrofe para o mundo. No Códice de Dresden, um eclipse solar é representado por uma serpente devorando o hieróglifo Kin, significa dia. Os eclipses eram interpretados como se o Sol ou a Lua estivessem sido mordidos, sendo que as tabelas lunares eram registradas
para que os maias pudessem predizê-las e realizar as cerimônias para evitar grandes desastres. A interpretação maia dos deuses estava ligada ao calendário, astronomia e sua cosmologia. Cada divindade tinha 4 manifestações, associadas às direções cardeais, cada uma identificada com uma cor diferente, os 4 pontos cardeais. Eles também tinham um aspecto duplo de dia, noite, vida e morte. Itzamna era o Deus Criador, mas também personificava o cosmos e era simultaneamente um Deus solar. Kinish Awa é o Sol diurno, era um de seus aspectos. Os reis maias frequentemente se identificavam com ele. Os 4 Shaks eram os deuses da tempestade, controlando trovões, relâmpagos e chuvas. Os 9 senhores da noite governavam cada um dos reinos do submundo. Outras divindades importantes incluem a deusa da lua, o deus do milho e os gêmeos heróis. Popol Vuh conta a criação mítica do mundo, a lenda dos gêmeos heróis e a história do reino de Quiché. Em Yucatán, a divindade da serpente emplumada era Kukulcán. Já entre os Quiché, era Cucmax. Embora o culto de Kukulcán tenha suas origens nessas tradições maias anteriores, a adoração de Kukulcán foi fortemente influenciada pelo culto de Quetzalcoatl, no México Central. Com estas poucas informações sobre as divindades maias, nós chegamos ao final deste trabalho. Eu espero ter transmitido algo sobre a cultura maia e, como se pode perceber, até hoje continua sendo estudada. Sua inscrição e compartilhamento é importante para que o canal do conhecimento não caia no esquecimento. Me despeço com um forte abraço a todos. Até breve.